Como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Foram as perguntas que o apóstolo Paulo fez em Romanos, no capítulo 10, versículo 14. O apóstolo Paulo estava querendo deixar bem claro o que Jesus, desde a sua época, ele afirmou e deixou claro como uma profecia. Eis que os campos estão brancos para a ceifa, né? E quando Jesus falava acerca da colheita, ele falava do reino de Deus que estava próximo. Isto é, o reino de Deus está próximo e aqueles que farão parte do reino de Deus estão aí diante de nós. Eu hoje conversei com um amigo, o senhor com uma certa idade, ele dizendo que ele gostaria de até os seus últimos dias estar pregando o evangelho, proclamando a palavra de Deus, porque ele entende que esta é a missão principal que Deus tem para a sua vida. A gente até conversou um pouco, ele dizia como aquele carrinho que a gente tem, às vezes um carro velho, a gente vai utilizar ele para aquele objetivo até o dia que ele não puder mais ser usado. Aí ele dizendo, eu gostaria muito de poder ser usado por Deus para pregar as boas novas até o dia em que eu não vou poder mais por um motivo ou por outro. É interessante porque muitas vezes parece que as pessoas elas se programam e fazem um plano para elas poderem se aposentar ou adquirir uma certa estabilidade e a partir dessa estabilidade, a partir da aposentadoria, não fazer praticamente mais nada. Olha, o meu desejo é que eu sempre esteja disposto a entender qual a vontade de Deus para a minha vida. Que eu sempre esteja disposto e com a ousadia de poder proclamar o evangelho da salvação que um dia transformou a minha existência. O que nós seríamos se não fosse a ação soberana de Deus em nossas vidas? O que nós seríamos se não fosse o milagre da transformação promovida pelo Espírito Santo? Por isso que é muito importante que eu e você nós possamos pensar nestas questões. Independente da nossa idade, independente do que nós conquistamos, independente se nós nos sentimos talvez cansados, talvez desse mundo, né? Devido a vários fatores, talvez a violência, a falta de sinceridade entre as pessoas, as incertezas e muitas outras coisas, que nós possamos continuar a investir e atuar naquilo que nós entendemos que é uma realidade, que é a salvação do homem a partir da fé no Senhor Jesus. Se nós não temos, talvez, muitos planos para esta semana, que nós possamos começar bem, sabendo que a seara, que os campos estão brancos para a ceifa. Jesus está às portas e tem muitos homens, mulheres, necessitando ouvir essa mensagem salvadora, essa mensagem que certamente irá transformar as suas vidas, essa mensagem que certamente tirará as suas vidas de uma perspectiva errada, do inferno, né? Para o céu, pela infinita misericórdia de Deus. Que nós possamos começar a semana sabendo que existem pessoas que talvez elas não terão a oportunidade de invocar a Jesus
porque elas não tiveram a oportunidade de crer nele. Pessoas que não crerão em Cristo porque nunca ouviram falar. Que nós, no início dessa semana, possamos entender que existem muitos, olha, que poderão ouvir essa mensagem se nós individualmente nós pregarmos, né? Que a gente possa saber que nessa semana uma coisa pode dar sentido não só à minha existência, mas como pode dar existência a alguém que está vivendo sem sentido, que é a proclamação do Evangelho. Você, onde você está, você pode ser um agente transformador de uma vida, através de uma proclamação simples, porque quem convence o mundo, né, as pessoas, os seres racionais, os seres humanos, do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Que nós possamos, através da proclamação do Evangelho, de maneira simples, através da nossa vida, através do nosso testemunho, através de uma história bíblica, que nós possamos levar esse Evangelho transformador nesta semana, começando bem a semana, como eu costumo dizer, povoando o céu, acrescentando o número dos salvos, que você possa ser um agente de Deus nesta semana para levar a mensagem salvadora. E certamente você terá começado muito bem a sua semana. Que Deus te abençoe.